Seja bem-vindo a este canal. Que Deus abençoe você sempre, que a graça de Deus esteja na sua vida. Seja bem-vinda também, você é importante. Olha, eu quero dar uma palavra sobre a vocação para você nesse momento de desafio. Mas eu costumo dizer que nós estamos vivendo a melhor época para se viver uma verdadeira consagração. Essa consagração sendo feita como cristão, de modo geral, pelo batismo. Eu tenho batismo. Pelo batismo eu recebi o Espírito Santo, o perdão do meu pecado original, tornei-me participante da natureza divina e através de Jesus Cristo me tornei filho por ação do Espírito Santo, participante do corpo de Jesus Cristo e com uma missão importante, a missão de evangelizar. Então veja, já pelo batismo eu tenho a vocação, que é essa vocação da igreja, chamado para uma consagração, uma vida vocacional dentro da casa de Deus, com toda a riqueza que a igreja dispõe para que isso aconteça da melhor forma possível. Mas veja, primeiro, eu fui chamado à vida. Deus pensou em mim, Deus me amou, pensou em você, deu existência a você e a mim, a todos nós. Depois, uma vez existindo, nos chamou à realidade cristã. Aí nós nos tornamos filhos. E essa é a nossa identidade. Se alguém perguntar a você qual a sua identidade, você diz: sou filho de Deus, ou filha de Deus, não é? Depois, uma vez tornado cristão, por graça de Deus, por vontade do Pai, através do Filho no Espírito Santo, houve um chamado para uma missão específica. Me tornei cristão, mas no meu caso de padre, Deus me chamou para um ministério, para uma missão, para uma função, para algo especial. E essa missão, esse algo especial, exigiu de mim a consagração. Uma consagração total, não é? Corpo e alma. Eu lembro que eu estava numa aula de inglês quando um muçulmano perguntou a mim, também fazia parte dessa mesma aula. Nós estávamos na Inglaterra. E aí ele perguntou: você é casado? Aí eu disse: eu sou totalmente consagrado a Deus. Corpo, alma, toda a minha realidade, não é? Ou seja, toda a minha realidade é aplicada nessa consagração. Aquilo foi positivo para ele. Interessante que se eu tivesse dito a ele: não, sou casado não, mas eu já com 42 anos, eu acho que era coisa assim, então ele poderia ter pensado: como é que um homem com 40, 42 anos não é casado? Mas quando disse para ele: não, eu sou totalmente consagrado a Deus, aquilo ficou de um modo positivo, bonito, belo na vida dele. E na vida dos outros, porque eu tinha outros muçulmanos também na sala, e aquilo, apesar deles serem de uma religião diferente, mas criamos um laço, bem como com outras pessoas também, né? Outras pessoas que, mesmo não sendo muçulmanas, expressavam outra religião, mas começaram a entender melhor o sentido da consagração, porque essa conversa foi importante entre nós, né? Então, ser consagrado totalmente a Deus é uma das coisas mais belas que existe. Agora, isso acontece comigo, mas acontece com tantas pessoas. Talvez você, me vendo agora, seja uma pessoa também totalmente consagrada, seja um padre, seja um religioso, uma religiosa, em qualquer lugar do mundo. E isso é belo. Eu acredito na missão, na evangelização com os consagrados. Uma pessoa que se consagra verdadeiramente se torna missionária, né? Uma missionária de verdade. Vai para o anúncio, vai depois para a catequese, vai para a formação, quer dizer, para a educação geral desse povo que necessita urgentemente conhecer Deus, depois amá-lo de verdade. Então, o consagrado
é aquele que torna Deus conhecido através dele, ou através dela, sendo uma consagrada. Torna Deus conhecido pela palavra, pelo exemplo, pela vida. E ao mesmo tempo, torna Deus capaz de ser amado, porque na medida do encanto do consagrado, aquele outro ou aquela outra também começa se apaixonando por esse mesmo Deus. Então veja que a primeira responsabilidade é daquele que dá o testemunho, porque ele próprio ou ela precisam conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, serem íntimos de Deus, tementes, e para depois, não somente pelas suas palavras, mas pelo contexto da sua vida, a realidade da sua vida, conduzir outras pessoas a uma tomada de consciência, a uma descoberta vocacional. Agora existe também uma consagração vocacional no matrimônio. Claro, o matrimônio é dom de Deus, é vocação, é também um chamado. Por que é que hoje nós temos uma situação complexa, difícil na realidade matrimonial? Porque as pessoas não agem mais por vocação, mas por instinto, né? É o prazer que domina todas essas coisas. Não é mais o sentido da pessoa, mas o uso da pessoa. Isso é tremendo. A gente precisa aprender a amar as pessoas, não é? Isso eu inclusive vi numa frase no Face, não é? Para a gente amar as pessoas e não usá-las. Então, aprender a usar as coisas e amar as pessoas. Isso é um desafio. No caso do casamento, é muito importante que se leve a sério isso. Então, se o casamento vem por vocação, por chamado de Deus, aí sim, nós vamos ter algo belo. Por quê? Porque o marido, no caso do matrimônio, ele vem ser um dom para sua esposa. A esposa, um dom para o seu marido. Quer dizer, uma entrega recíproca nesse caso. Então, a entrega de si para o bem do outro e vice-versa. Mas isso acontece também comigo, padre. Deve acontecer com você, com outro padre, com um religioso ou uma religiosa. Nós nos entregamos, não é, na missão. Como padre, eu me entrego à minha paróquia, não é? Eu quero o bem dos meus paroquianos. Eu quero o bem daqueles que são consagrados. Eu quero o bem daqueles que me procuram para encontrar Deus. Então, há uma mortificação pessoal, uma entrega pessoal para que isso aconteça. No casamento também. Como seria bom que você pensasse nisso. Então, matrimônio como consagração. Agora, dentro dessa consagração, existem outros dados. Por exemplo, você é casado, é casada, mas tem uma missão paroquial. Tem um trabalho numa comunidade. Você pode ser membro daquela comunidade paroquial, como pode ser membro de uma comunidade de vida. São as novas comunidades. Ou ordem terceira de alguma ordem religiosa, instituto religioso, né? Alguém que faz parte daquele conjunto mais amplo daquela obra. Então, há uma consagração assim, mas essa vem do batismo, está muito ligada ao seu batismo, né? Essa atitude do que se recebeu no batismo para que seja passado agora. Há aquelas pessoas que não se tornam padres, não se casam, mas consagram a sua vida solteira, como uma pessoa livre, desimpedida de tudo, quer viver exclusivamente para Deus. Isso é belo. É uma consagração especial. Então, chamado à vida, a existir, um chamado a ser cristão, um chamado para uma missão específica. Que belo! É uma ação de Deus na vida da pessoa. Agora veja, esse chamado de Deus exige de você uma resposta dentro de um contexto que não é fácil. Então nós vivemos um contexto difícil, como disse, é o melhor momento para ser um consagrado. Agora, olhando para Jesus Cristo, como foi a realidade dele como consagrado ao Pai, todo do Pai e ao mesmo tempo todo para nós? Foi uma realidade de amor, uma realidade de entrega, uma realidade também de sofrimento. Veja que toda a vida de Jesus Cristo foi uma vida kenótica, quer dizer, esvaziada. Deus se esvaziou na criação, Deus se esvaziou no diálogo
revelativo em todo o contexto do Antigo Testamento. A revelação demonstra essa kenosis. Esse esvaziamento de Deus, essa kenosis, na encarnação, né? O Verbo se faz carne, habita entre nós. Essa encarnação é esvaziamento, é entrega de Deus. Deus se esvazia nesse diálogo conosco, se esvazia quando assume o nosso pecado, as nossas misérias. Vem o extremo da entrega esvaziada na cruz, né? Uma entrega do Pai, uma entrega do Filho, o Espírito que se deixa entregar, quer dizer, a entrega de amor. Então Deus se esvazia totalmente ali, não é? Quer dizer, um ápice de kenosis na cruz. Depois, acrescento, sempre faço isso, né? Uma kenosis eucarística. Aí você diz, Padre, mas a Eucaristia já é Jesus glorioso. É verdade, né? Carne glorificada. No entanto, ele se faz comida. Comida para mim e para você. Isso é kenosis, isso é esvaziamento. Então veja, toda a vida de Jesus Cristo é esvaziamento para que eu viva e você também viva. Toda vocação é cristológica, ou antes, ou durante, ou depois de Cristo. Então ela tende para Cristo, ela está no entorno de Cristo ou depois de Cristo. É cristológica. Agora, sendo cristológica, ela não pode ser diferente da condição de Jesus. Ele viveu como servo, esvaziado. Então toda pessoa chamada vai viver nessa mesma condição. O esvaziamento pessoal, a mortificação pessoal, essa luta interna para ser todo de Deus e todo para o bem do outro. Então toda pessoa que responde o chamado de Deus, coloca uma cruz nas costas. Verdade. Vai passar pela cruz, não tem por onde, né, se livrar disso. Esse é um dado importante. Você assume a cruz com Cristo, dá a sua vida, torna-se também esse cordeiro que vai sendo imolado todos os dias. E essa sua vida de entrega, essa sua vida de amor, vai ajudando também outras pessoas, vai encantando outras pessoas, vai transformando outras pessoas. E tomara a Deus que você decida sempre mais por isso, que você vá sempre em frente, não é? Sem medo. A cruz vai sempre se apresentar para você. É como no ícone da Virgem do Perpétuo Socorro, ou a Virgem da Paixão no Oriente. O menino está no colo da Virgem. Os arcanjos Gabriel e Miguel apresentam os sinais da cruz. Aquele susto, não é, que dá no menino, ele vê aquele futuro. Pois bem, o consagrado não é diferente, ele também vê esse futuro. Ele sabe que passará por isso. Rejeições familiares, a perda daqueles que a gente poderia chamar de amigos. Com certeza isso vai acontecer. Problemas por onde passar, mas não tenha medo. Eu sempre digo que onde está um consagrado ou um discípulo de Jesus Cristo, ali está toda a possibilidade de mudança, de conversão e de vida nova. Um discípulo é sempre um oásis de Deus, sempre onde ele se encontra. Há muitos desertos por aí. O mundo está cheio de desertos, corações ressequidos. O discípulo traz vida nova. O discípulo traz renovação, traz transformação, dá sentido, dá horizonte daquilo que o mundo não pode dar. O discípulo dá Deus, porque Deus se faz presente na vida do discípulo. Jesus Cristo se identifica com os seus discípulos. E o discípulo, uma vez se identificando com Jesus, torna Jesus visível para todos. A consagração é também visibilidade de Deus. Um consagrado torna-se visibilidade de Deus. Por isso que é importante você, já sendo consagrado ou fazendo um caminho de consagração, não tenha medo, porque maravilhas Deus vai operar através de você. Ser consagrado no mundo de hoje é ser um tesouro, é ser oásis, é ser visibilidade de Deus.